Olá! Será que o café faz bem ou faz mal para o seu coração? Será que você pode tomar café se tem pressão alta, diabetes ou arritmia cardíaca? Quanto de café você pode beber por dia sem causar risco para a sua saúde? Café causa câncer ou reduz o risco de câncer? Quanto tempo a cafeína fica no seu corpo? Café descafeinado tem os mesmos riscos e benefícios de um café normal? Qual a melhor maneira de preparar o café para a sua saúde? E a partir de qual horário você deveria evitar tomar café e por quê? Bem, essa e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo e você também vai aprender um pouco sobre a história do café, vai ser bem completo e se você gosta de café vai ter vários motivos para comemorar. Então fica até o fim e eu prometo que o vídeo vai ser muito interessante. Mas antes já vai curtindo o vídeo, vamos fazer desse vídeo o recordista de likes do canal. Será que a gente consegue passar os 390 mil likes, chegar em 400 mil likes? Ajuda aí! E também, espalhe esse vídeo para seus amigos e familiares. O brasileiro adora café. O café é paixão, não só nacional, mas também mundial. E o Brasil é o principal produtor de café no mundo. Mais de 1/3 da produção mundial sai daqui do Brasil. E você vai ver que o café tem muitas vantagens para a sua saúde. Então distribua com força. E me conta, você gosta muito de café? Não consegue funcionar sem café? Ou não liga para o café? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! O café faz bem ou faz mal para a saúde? Depende da dose, mas o café traz muito mais benefícios do que riscos. Antigamente, estudos sobre o café pareciam como uma gangorra. Uma hora falava que o café fazia bem, outra hora fazia mal, mas na última década essa gangorra estacionou. Café faz bem! Só para você ter uma ideia, até 1991 o café era incluído na lista da OMS de possível carcinogênico, porque vários estudos populacionais mostravam que quem tomava café tinha maior risco de câncer. Só muito mais tarde, quando os estudos começaram a separar café e cigarro, que descobriram que, pelo contrário do que se achava antes, havia uma diminuição do risco de certos tipos de câncer para aquelas pessoas que tomavam café. Lembre que geralmente fumar e tomar café andavam de mãos dadas. Quando você toma café, você não está só tomando água e cafeína. O café também é uma boa fonte de vitamina B2, riboflavina, B3, magnésio e potássio. A cafeína é apenas um de mais de 1000 produtos químicos no café. Tem muitas coisas boas e algumas ruins. E coisas boas são os polifenóis, antioxidantes que podem desinflamar e inibir o crescimento de células cancerígenas. No entanto, o café, sem ser coado, pode ter diterpenos que podem aumentar o colesterol ruim, o LDL, e baixar um pouco o colesterol bom, o HDL. Se isso tem algum impacto, eu acho que não. Quais os tipos de câncer que o café pode reduzir o risco? Câncer de fígado, porque reduz o risco de esteatose hepática, fibrose hepática. Melanoma, que é o câncer de pele mais sério. Câncer de endométrio, porque o café é associado à diminuição dos níveis de estrógenos circulantes. Câncer de intestino, porque o café estimula a produção de ácidos biliares e acelera o trânsito intestinal, o que pode diminuir a quantidade de carcinogênicos que ficam em contato com o cólon. E câncer de próstata. Mas veja só, reduz o risco e não zera. Tenho certeza que você vai ter vários comentários dizendo: meu vizinho bebia litros e litros de café e mesmo assim morreu do câncer de fígado. Reduz o risco e não zera, tá bom? Quais os outros benefícios que o café pode trazer para a sua saúde? Reduz o seu risco de doença de Parkinson, que causa tremores, rigidez, bradicinesia. Níveis baixos de dopamina estão implicados com essa doença. Vários estudos demonstram que o maior consumo de cafeína está associado a um risco 25% menor de desenvolver doença de Parkinson. Parece que a cafeína protege as células cerebrais que produzem dopamina. Um outro estudo mostrou que homens que bebiam 6 ou mais xícaras de café tinham um risco 58% menor de doença de Parkinson. Já nas mulheres, a injeção menor de 1 a 3 xícaras já protegem. Lembrando que cada xícara de 240 ml de café coado tem cerca de 95 mg de cafeína. O expresso tem uma concentração de cafeína ainda maior. Na quantidade moderada de café, é geralmente definida como 3 a 5 xícaras por dia, em média 400 mg de cafeína. Veja só que nesse estudo os homens estavam exagerando. E Alzheimer? Bem, Alzheimer é um pouco mais complexo, ou o café protege menos. Os resultados parecem que sugerem uma tendência para o efeito protetor do café contra a demência, mas não tão clara quanto o Parkinson. O café também pode reduzir seu risco de depressão e de suicídio. Quando você bebe café, você fica mais eufórico, aumenta aquele estado de alerta, atenção, melhor humor. Na ingestão moderada de cafeína,
menos de 6 xícaras de café por dia, tem sido associado ao menor risco de depressão e de suicídio. Uma meta-análise com mais de 330 mil participantes, os autores encontraram que uma redução de 24% do risco de depressão, ao comparar a ingestão de café mais alta, 4,5 xícaras por dia, com uma ingestão mais baixa, menos de 1 xícara por dia. Quando comparado com os que não bebem café, o risco combinado de suicídio foi 45% menor entre aqueles que bebiam de 2 a 3 xícaras por dia e 53% menor entre aqueles que bebiam 4 ou mais xícaras por dia. E veja que interessante, que a cafeína é o fator chave, porque não houve relação para aqueles que tomavam café descafeinado. Além disso, o café pode reduzir o risco de pedra na vesícula. Como eu falei, o café estimula as contrações da vesícula biliar e aumenta o fluxo de bile, fazendo que o colesterol não se acumule e não forme pedras. Pode reduzir doenças no fígado, tais como esteatose hepática, fígado gorduroso, fibrose, cirrose, hepatopatia crônica e até câncer de fígado. Pode reduzir seu risco de diabetes. Estudos mostraram uma redução de até 33% no risco de diabetes tipo 2. Seu corpo pode processar melhor a glicose, o açúcar do sangue. O café com cafeína mostrou que o benefício geralmente é maior do que aquele sem cafeína. Pode ajudar a emagrecer porque aumenta a leptina do sangue e também a cafeína reduz a fome, reduz doenças cardiovasculares. O consumo moderado de café, 2 a 3 xícaras por dia, está associado a uma redução de 21% no risco de doença cardíaca e também de AVC. O Nurses Health Study mostrou que beber 4 ou mais xícaras de café por dia foi associado a um risco 20% menor de AVC em comparação com aquelas mulheres que não bebiam café. Então, juntando tudo, o café reduz morte precoce. Então, de fato, em vários estudos realizados em todo o mundo, consumir 4 ou 5 xícaras de café, cerca de 400 mg de cafeína por dia, foi associado a taxas menores de mortalidade. Em um estudo com mais de 200 mil participantes, acompanhados por até 30 anos, aqueles que bebiam de 3 a 5 xícaras de café por dia, com ou sem cafeína, eram 15% menos propensos de morrer precocemente por todas as causas do que as pessoas que evitavam café. Um outro estudo publicado no JAMA examinou os hábitos do café de quase 500 mil pessoas no Reino Unido e descobriu que não importava se eles bebiam 1 xícara ou 6 xícaras, com ou sem cafeína, ou se eram metabolizadores rápidos ou lentos de cafeína. Quem tomava café estava ligado ao menor risco de morte por todas as causas. Mas claro que o café não traz apenas benefícios. Os malefícios. Vamos começar pela pressão. Quando você toma café, a sua pressão vai subir entre 30 minutos até 3 horas depois. Mas o café vai causar hipertensão? Para a grande maioria das pessoas, não. Tem um estudo brasileiro mostrando que para algumas pessoas pode aumentar o risco. Mas se você tomou café e 1 hora depois você mediu a pressão e estava alta, pode ser por causa da cafeína. Palpitações. Grandes quantidades de cafeína podem causar palpitações indesejadas no coração em algumas pessoas. Mas tem estudos mostrando que quem toma café regularmente tem menor risco de arritmias do que quem não toma. Eu acho que aqui o ponto é exagero. Se você exagerar, vai aumentar teu risco. Gravidez. A gravidez altera a forma como o corpo metaboliza a cafeína e as mulheres grávidas são aconselhadas a limitar sua ingestão de cafeína a menos de 200 mg por dia. A cafeína atravessa a placenta e beber café durante a gravidez pode aumentar seu risco de aborto espontâneo, baixo peso ao nascer e parto prematuro. Refluxo. A cafeína do café, chá ou refrigerante aumenta os sintomas de azia porque estimula a secreção de ácido clorídrico. Então, se você sofre de refluxo, uma boa ideia é evitar café ou mesmo limitar sua ingestão. E um estudo recente fala que modifica a nossa percepção por doces. A cafeína pode mudar nosso paladar, fazendo que as coisas doces pareçam menos doces. E o perigo aqui é exagerar no doce e culpar a cafeína. E fadiga, doses baixas e moderadas de cafeína melhoram nosso estado de alerta, energia, capacidade de concentração. Mas doses muito altas podem aumentar a ansiedade, a agitação, pode causar até fadiga crônica. Se você passar da dose, se você apertar demais, você pode espanar. E o pior, o mais comum de todos, insônia. Por quê? A cafeína bloqueia o mesmo receptor no cérebro que a adenosina age. A adenosina é um sedativo natural. Ela tem um efeito hipnótico no cérebro, faz com que os neurônios disparem com menos frequência. É a adenosina que vai dar aquela vontade de dormir. A pressão do sono vai deixar menos alerta, seu cérebro mais lento. Com o passar do dia, nosso corpo vai produzindo adenosina até você desligar. A cafeína se encaixa nos receptores da adenosina, não deixando que a adenosina haja.
Mas veja só, a adenosina vai continuar subindo no seu corpo, vai continuar se formando. Mesmo assim, se você estiver com cafeína circulando, você vai se sentir alerta. Na verdade, a cafeína engana nosso cérebro. Acha que está tudo bem, mas na verdade tem aquela onda de adenosina chegando. Então, se você tomar cafeína na hora errada, você vai bloquear os receptores de adenosina e vai piorar seu sono. Mesmo que você não ache que o café esteja funcionando, mesmo que você seja pouco sensível à cafeína ou metabolizador rápido, evite tomar café depois das 2 da tarde. A meia-vida do café é mais ou menos 4 a 6 horas. E 1/4 de vida do café são 12 horas. Então, se no meio-dia você tomou uma xícara de café, à meia-noite você tem 25% ainda circulando no seu corpo, podendo ter um impacto no seu sono. Tanto que, se você estiver dormindo e tem cafeína circulando, você piora as ondas lentas em 20%, ou seja, você está com sono de uma pessoa bem mais velha que você. E a adição de outras coisas no café, como leite ou açúcar, cancela os benefícios? Depende. Um estudo de 2015 descobriu que aqueles que colocavam açúcar, creme ou leite tinham o mesmo benefício daqueles que tomavam café preto. Mas veja bem, uma colherzinha de açúcar, que não é a mesma coisa que você ir para o Starbucks e tomar 500 ml de café com aquele chantilly, xarope e outras coisas. Com certeza esse café calórico não está incluído naquele estudo de 2015. A forma como o café é preparado importa? Sim, como eu falei, o café coado é o melhor para a saúde, porque o filtro retira algumas substâncias que podem piorar seu colesterol. E café é viciante? Sim, se você é como eu, já tentou parar várias vezes no passado, pode ter tido alguns sintomas de abstinência, como dor de cabeça, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração e humor deprimido. E por que o café dá vontade de ir ao banheiro? Para cerca de 30% das pessoas, o café acelera a atividade intestinal de forma rápida, incluindo café descafeinado, aumentando o desejo de defecar por causa do reflexo gastrocólico, que é uma resposta normal à alimentação, mas para algumas pessoas o café tem um efeito muito exagerado. Como o café mudou a nossa sociedade? Você já pensou nisso? O café mudou muito nossa sociedade, não estou exagerando. O café foi descoberto na Etiópia no século IX. Um pastor de cabras, Caldi, percebeu que quando as suas cabras comiam certos frutos vermelhos, elas se comportavam de maneira estranha, bem mais ativas e sem sono. Caldi relatou suas descobertas ao abade do mosteiro local, que resolveu preparar uma bebida com as frutas e descobriu que isso mantinha mais alerta durante as longas horas de oração durante a noite. Então a descoberta foi totalmente por acaso. No século XV, o café já era conhecido na Pérsia, Egito, Síria e Turquia, tanto que em Constantinopla, hoje Istambul, tinham muitos cafés que eram lugares importantes para a troca de informações. Os árabes viam o café como uma oposição ao vinho que era proscrito no Corão. De Constantinopla, o café chegou em Veneza em 1629. E em 1650 chegou a Londres, que se tornou uma cidade cheia de cafés. Em Londres tinha cerca de uma cafeteria para cada 200 londrinos. Tanto que na Inglaterra, só no século XVIII, o chá superou o café como a principal fonte de cafeína, principalmente porque o Império Britânico não tinha colônias para plantar café. Na verdade, os árabes tinham um monopólio sobre o café, porque eles torravam os grãos, garantindo que eles não pudessem ser germinados. Somente em 1616, um holandês contrabandeou plantas de café de Moca e as clonou em Amsterdã e depois plantou as mudas em Java, formando a Moca Java. Era tão difícil ter uma planta de café na Europa que somente em 1714 que o rei Luís XIV, o rei Sol, conseguiu uma muda em Versalhes, que quando foi podada também foi clonada e levada para Martinica, no Caribe francês, onde prosperou. O café, ao melhor a cafeína, afiou mentes embaçadas pelo álcool, porque eles davam álcool para os trabalhadores, porque a água era poluída. Fervendo a água para fazer café ou chá, houve redução das doenças infecto-contagiosas transmitidas pela água. E o café, junto com o chá, tiveram seu papel na Revolução Industrial. Tanto que é difícil imaginar a Revolução Industrial sem a cafeína, pois nos tirou do ritmo solar junto com a luz artificial. E o café e a cafeína deixavam os trabalhadores acordados durante a noite, conseguindo ter turnos noturnos, deixando os trabalhadores ainda mais produtivos. Energizou pensadores. Voltaire tomava cerca de 50 xícaras de café por dia, além de deixar as pessoas com mais foco e alerta, melhorando a performance física e mental. Com certeza não existiria carro, computador, celular ou muito menos esse vídeo se não fosse as cabras do Caldi.
Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre sinais de pré-diabetes, que eu falo sobre resistência insulínica e como reverter. E meu vídeo sobre os 10 benefícios quando você para de comer açúcar. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.